ressuscitou e hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive, mas ressuscitou e hoje vive. Prezado amigo e distinta amiga, que a graça do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês. Estamos esta noite de sábado, aqui para falar para você que o túmulo está vazio. É o título da nossa mensagem hoje. Mas antes eu gostaria de agradecer às pessoas que fizeram este cenário. Eu achei muito bonito, bem criativo. Agradeço aqui a Eliana, a Nice Lopes e a sua equipe, que tão bondosamente fez esse cenário. Você pode perceber que é um túmulo, semelhante ali, representando o túmulo de Jesus. Ela colocou um banquinho, um lençol, né? Vocês lembram que a Bíblia menciona que Jesus, quando ressuscitou, ele pegou os lençóis ali, dobrou, deixou bem arrumadinho, tá? Isso mostra que nós temos um Deus organizado, alguém que se preocupa com detalhes da nossa vida. E nesta noite, na penúltima noite desta semana, eu quero dizer para você que foi assim, um prazer ter a permissão de ter entrado na sua casa, no seu celular, onde você estiver, tá? E você, muito obrigado por sua presença em todas essas noites. Nós temos hoje e temos amanhã ainda, amanhã será a nossa última noite. E eu conto com a sua audiência. Muito obrigado, agradeço de coração. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram para que fosse possível chegar até você, a nossa equipe de comunicação, de transmissão aqui. Dentro da nossa simplicidade, a gente procurou fazer o melhor para você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Mas eu quero te fazer um convite. Nós estamos encerrando a semana, né? A gente vai encerrar, a gente se conheceu pouco. Você recebeu uma pesquisa, um forms. Se você não preencheu, preencha lá. Te gostaria de estreitar mais um relacionamento com você, você que é aí de Escalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira, Pirassununga, essa redondeza especialmente, para a gente ter um contato melhor. Eu gostaria de ser seu amigo, tá bom? E se porventura tiver oportunidade, ser o seu pastor, tá legal? E eu quero convidar você que dia 5, agora, na segunda-feira, tá certo? Depois de amanhã, nós estaremos iniciando um grupo de estudos. Só que não vai ser assim pelo YouTube nem Facebook. A gente não vai ter como fazer assim. Nós vamos fazer pelo aplicativo Zoom, onde nós teremos as salas e ali você terá a oportunidade, né, junto com mais pessoas, de conhecer mais pessoas e juntos estarmos ali para a gente conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então, se você deseja conhecer mais sobre a Bíblia, conhecer mais sobre o Jesus maravilhoso, eu estou convidando você a participar dessa classe de estudos. E aí você preencha a nossa pesquisa, o Zoom, o Forms, que vai ser enviado para os grupos de WhatsApp, aí para o chat também, no chat aí vai estar, você clica aí, só responda ali, são de 4 a 8 perguntas somente, e a gente conta aí com a sua colaboração e a sua participação. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Muito bem, o interessante é que 2000 anos atrás, Jesus numa sepultura estava, mas a sepultura não suportou Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, Ele é vencedor. Mas antes de adentrarmos na nossa mensagem em si, eu quero aqui fazer uma menção a uma pessoa, o nome dela é Miriam Raquel. A Miriam está nos assistindo lá da Espanha, da cidade de Corunha. A Miriam Raquel é filha da Mila. Mila é aqui de Descalvado.
E a gente tem a oportunidade de ter essa jovem brasileira que está lá na Espanha, temente a Deus. Que Deus abençoe você, Mila, você que está aí distante dos seus familiares, mas tenha a certeza de que Papai do Céu, assim como cuida de você aí na Espanha, está cuidando aqui da sua mãe e dos seus irmãos também, tá bom? Eu peço especialmente por você e por seu esposo, Alberto, que Deus abençoe vocês. Mas eu quero, neste momento, agradecer a todos vocês. E oro por todos vocês que estão nos grupos de WhatsApp, correto? Estão participando aqui da live, dessas transmissões. Mas, em especial, eu quero fazer um pedido e, no momento da oração aqui, eu vou lembrar do Brasil. Nós estamos vivendo um momento difícil. De repente, estou falando para você que tenha perdido alguém, um conhecido, ou tem alguém que está numa UTI, está doente, está aí em quarentena, tá bom? Eu quero só dizer uma coisa para você, continue a confiar em Deus. Mesmo que você esteja com o coração partido, com a vida triste, por favor, confie plenamente no Senhor. Que de uma maneira especial Deus cuide poderosamente de você e da sua família, tá? Isso é uma bênção. Então eu gostaria que você confiasse em Deus, não desistisse de Deus. Papai do Céu, Ele se preocupa com você. A gente tem essa certeza, tá bom? E você tem essa certeza também. Então, neste momento, nós iremos ouvir uma música e após essa música, nós iremos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus pelo texto da Bíblia que a gente vai ler e por você que está aí nos assistindo. Porque Deus amou o mundo, entregou o seu próprio Filho para morrer. Porque Deus amou o homem, enviou o seu Filho para salvar e não para julgar. Tudo isso fez para que todo aquele que crê não pereça, mas para sempre receba a vida eterna. Será que foi quem pregou Jesus na cruz? Será que fui eu quem o negou e o açoitou? A cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Mesmo sendo eu pecador, Cristo provou o seu amor na cruz. Ele não precisava, mas carregou os teus e os meus pecados. Tudo isso fez para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele não quis viver a eternidade sem olhar teu rosto e o meu. Será que fui eu quem pregou Jesus na cruz? Será que fui eu quem o negou e açoitou? A cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Grande amor, amor sem limites.
Muito bem, que música linda. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aí permitido o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração através dessa música. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo. Que de uma maneira especial o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre a vida de cada um de nós. Venha transformar as nossas vidas. Eu peço neste momento por Miriam Raquel. Ela está lá na Espanha, às vezes se sente sozinha, triste, preocupada, mas que o Senhor conforte a ela e o seu esposo. Esteja com os demais brasileiros que estão espalhados pelo mundo, Senhor Deus. Por favor, cuide deles, dos seus familiares. Nós pedimos ao Senhor a bênção do Senhor sobre cada brasileiro. Nós estamos passando um momento difícil nesse contexto de pandemia e pedimos a misericórdia do céu. Pedimos a cura, pedimos a intervenção do Senhor para que faça cessar esse vírus terrível, para que faça cessar esse sofrimento. De repente estamos agora neste momento orando e uma pessoa está triste porque perdeu um ente querido, alguém muito pessoal, querido para ela. Ó Deus, conforte esse coração. Conforte o Brasil, meu Deus. Sara e ajuda-nos, ó Deus, a termos o comprometimento com o Senhor. Venha, ó Deus, perdoar os nossos pecados. Abençoe, Pai querido, o texto sagrado que nós iremos ler e que de uma maneira especial o Senhor abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da leitura da Bíblia, eu gostaria de falar para você uma pequena história que eu li muito tempo atrás, mas faz muito tempo. Eu ainda estudava na 4ª série, eu tinha lá meus 11 anos de idade, 12 anos de idade, por aí, lá na minha querida Itaúnas. Itaúnas é um lugar maravilhoso, se você não conhece. E aí fica o meu abraço, meu carinho lá para minha mamãe, que mora lá, e os meus conterrâneos. Itaúnas é uma vila bucólica no litoral norte capixaba, que tem rio, dunas e mar. Eu fui criado neste lugar fantástico. Eu brincava demais, parece que o tempo não passava, era um lugar sensacional. Eu e os meus amigos, nós tínhamos caju, nós tínhamos cambucá, nós tínhamos mangaba, nós tínhamos coco, ingá, tudo isso era uma coisa fantástica. E nós tínhamos um rio maravilhoso, né, o rio Itaúnas, o qual nós nos deliciávamos em suas belas águas. Maravilhoso. Tínhamos as dunas, tínhamos o mar e assim por diante. Mas eu estudava na escola Benônio Falcão de Gouveia, a minha escola querida, os meus amigos ali. E um livro me chamou a atenção. Na realidade, 2 livros na minha infância me chamavam a atenção. O Homenzinho dos Patos, a história de um homem que tinha um pequeno localidade e ele resolveu migrar e carregou todos os seus patos, né? Ele indo na canoa em direção a uma outra terra. Eu olhava para aquela cena, ficava um pouco triste, eu falei, poxa, ele está saindo de um lugar tão bonito e vai para onde? E um outro livro que me chamou a atenção, e é essa história que eu quero falar para vocês, está nesse livro, é o livro Cazuza, de Viriato Barreto. Talvez você que esteja assistindo a essa transmissão tenha tido contato com essa literatura. É uma literatura bem já antiga, né? E interessante que nessa história de Cazuza, havia a personagem de Tia Mariquinha, e onde os amiguinhos eles se reuniam, brincavam no quintal, nos quintais, né? E interessante que o enredo da história diz que toda vez que tinha um velório, eles iam brincar, enquanto os adultos estavam chorando, os mortos ali, né? O morto no meio da casa. No interior era muito comum velar, né, o corpo a noite inteira, as pessoas iam, era o compadre, era a comadre, e ali eles ficavam. E as crianças, elas não sabiam o que estava acontecendo, então elas iam brincar. Brincavam, riam, se alegravam, até o dia em que um daqueles garotos morreu. E foi muito fatal, porque eles presenciaram de perto a morte. A morte é um golpe na vida. Você, de repente, está enlutado, ou conhece alguém que esteja enlutado. Talvez eu esteja falando para alguém que está aí com o coração muito partido, por ter perdido alguém muito querido. Amigo, amiga, infelizmente, a morte é uma realidade. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo venceu a morte. Eu estou falando para você deste cenário, aqui, que mostra para mim e para você uma representação daquilo que Cristo fez. Jesus morreu na sexta-feira, passou o sábado todo na sepultura, e no domingo, bem cedinho, ele ressuscitou. O túmulo não suportou Jesus.
A morte não teve poder sobre Jesus. E louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a vida, é a ressurreição e a vida. Se eu falo para você que está com o coração desesperado, confie em Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Eu convido você agora para ler a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre este evento que aconteceu há mais de 2000 anos, no domingo, bem de madrugada. A Bíblia diz em João, abra sua Bíblia, em João capítulo 20, versículos de 1 a 10. Diz assim, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, esse outro discípulo aqui é João, correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Amigo, interessante esse relato. Maria e outras mulheres foram bem cedinho ali ver o sepulcro. Elas estavam angustiadas porque Jesus havia sido morto na sexta-feira, e aí logo no pôr do sol, não poderia fazer nenhuma atividade, porque o judeu era bem essa questão restrita, né? E até hoje o sábado é válido, tanto para o judeu como para os guardadores do sábado. Depois a gente vai até mencionar um pouquinho isso com você, o sábado é um dia especial. E naquele contexto, bem de manhã, a notícia chegou para os apóstolos, que estavam num lugar fechado ali, reunidos. As mulheres chegaram contando a boa nova, ou falando acerca. Até então não era uma boa nova, porque eles estavam em dúvida. O que tinha acontecido? Será que roubaram o corpo de Jesus? E aí eles saíram em disparada. Pedro saiu em disparada, saiu correndo, desesperado. Mas tinha João, que era jovem, João era mais novinho. Pedro, quem sabe, estava cheio de artrite, artrose. João tinha mais vigor e saiu em disparada. João chegou no túmulo primeiro. Só que João não teve coragem de entrar. João ficou imaginando o seguinte: eu vou encontrar o meu Salvador todo machucado, morto, eu não quero entrar. Mas em seguida vinha Pedro, numa velocidade sem igual. Ele não quis saber de nada, ele não parou, ele simplesmente entrou, ele adentrou o túmulo, ele entrou o túmulo. E quando ele chega lá, ele percebera o lençol, ele viu tudo arrumadinho, e ele ficou ali. O que aconteceu? Só que Pedro e João, apesar de terem chegado ali, a Bíblia fala que eles não permaneceram no túmulo, eles voltaram para casa. Eles voltaram para casa. E isso é muito interessante. O porquê eles voltaram para casa, né? Perderam uma grande oportunidade. E eu quero falar com vocês a percepção desses três, de Pedro, João, ou João, Pedro e Maria. Primeiro vamos avaliar João. João, ele se concentrou na fé, Pedro, ele se concentrou nos fatos, e Maria se concentrou na face de Cristo, na pessoa de Cristo. E aí a gente pode perceber que quando João chega no túmulo, ele chega ali, ele saiu meio que desesperado, né? Ele era o discípulo fiel. João estivera com Jesus o tempo inteiro. João foi aquele que, desde o pátio, quando estavam maltratando Jesus, ele acompanhou Jesus do julgamento até a crucifixão.
João foi o discípulo amado que ficou com Maria, a mãe de Jesus, ali aos pés da cruz. Imagine você que a mãe, de repente, presenciou em algum momento a morte do seu filho. Será que eu falo para uma mãe que já enterrou um filho ou uma filha? Imagino que o seu coração está partido, dilacerado. Isso não é fácil, porque o normal é o filho enterrar a mãe ou o pai. Esse é o processo da vida. Mas naquele contexto, Maria estava vendo Jesus sendo maltratado, castigado. E os algozes, eles eram cruéis, impiedosos. E João estava ali com um ombro amigo, abraçando Maria, né? João foi o discípulo que permaneceu com Cristo até o último momento. Isso é muito interessante. João se concentrou na fé, né? Enquanto Pedro tinha a coragem, né? João se concentrou ali na fé. Sabe, só que João, ele também, assim como Pedro, ficou com uma certa interrogação acerca da pessoa de Cristo ali. Quando João testemunhou, foi o suficiente para crer que as mulheres disseram a verdade, né? João reagiu ao túmulo vazio com fé. Ele foi até lá, tá? Mas eu falei para vocês que 3 percepções: João, Pedro e Maria. João teve ali, se concentrou na fé. Pedro se concentrou nos fatos. Vamos ver então. Pedro foi um pouco mais lento, né? Como eu já havia mencionado, ele saiu em disparada. João era mais jovem, mais atlético. Pedro já um pouco mais cansado da lida do mar, né? Já era mais idoso. Pedro já era mais experiente, talvez cheio de dores, artroses, artrites, alguma coisa nesse tipo. E aí, o pique de Pedro não foi igual ao pique de João. Ele saiu correndo, mas João saiu em disparada à sua frente, né? Uma coisa nos chama a atenção é o seguinte: quando Pedro vai até o túmulo, Pedro estava preocupado com uma coisa, e aqui eu vou mencionar para vocês. Pedro havia negado a Jesus, e depois que Pedro negou a Jesus, naquele contexto que o galo cantou 3 vezes, Pedro estava com o coração partido. Pedro agora tinha dificuldade, como que ele iria encarar Jesus? Ele estava indo, ele foi, e quando ele chegou lá, ele ficou assim, extasiado, porque ele queria ver Jesus, mas ao mesmo tempo, como encarar, como confrontar o mestre, uma vez que ele havia negado a Jesus. Sabe, amigos, e o mais interessante é que Jesus, mesmo sendo negado por Pedro, Jesus o amava. Jesus o amava. Pedro chegou, viu, entrou no túmulo, mas à semelhança de João, também voltou para casa. Voltou para casa. Agora, por que voltou para casa, né? Por que Pedro não continuou ali no túmulo para esperar algo a mais? Sabe, Pedro, ele queria que Jesus estivesse vivo, mas Pedro não sabia como confrontar, como enfrentar Jesus. Isso é muito interessante. É provável que eu falo para alguém semelhante a Pedro, que esteja sentado aí, ou um homem ou uma mulher, tá? Sabe, Pedro imaginou ali o acontecimento, mas ele foi muito tolo, ele não esperou. Ele sequer, né? Ele saiu ali, por exemplo, sequer chegar, a uma conclusão sobre o que havia acontecido. Ou seja, Pedro sequer parou para perguntar a si mesmo, falou, o que aconteceu aqui? Esse túmulo está vazio, o lençol está arrumadinho. Ele não fez essa pergunta. Ou seja, ele não viu evidência suficiente da ressurreição de Cristo, parece, pois ele estava ali, ele não percebera isso. E aí ele voltou. Quando ele voltou, mas João, eles perderam uma grande oportunidade. A oportunidade que Maria teve. Maria teve uma grande oportunidade. Maria se concentrou na face. Maria não saiu de perto do túmulo. E algo extraordinário aconteceu, né? Enquanto Pedro e João, eles desistiram rápido e foram embora, Maria ficou. Maria havia perdido o que era mais valioso, a pessoa de Cristo. Maria tinha em Jesus, tá?
tudo de bom, tudo assim, precioso da sua vida era Cristo. Para Maria, Jesus significava três coisas. Libertação, perdão e paz. No que se refere à libertação, ela estava dentro de um contexto, ela foi liberta pelo espírito mal. A Bíblia fala que ela era possuída por 7 demônios. E Jesus expulsou essa maldade de Maria. E o fato de Jesus expulsar, Jesus também a perdoou os seus muitos pecados. Maria era muito grata. E o fato de Jesus perdoar Maria, trouxe para ela, paz. Uma paz que ela nunca teve. E sabe o que incomodava Maria? Eu vou dizer o seguinte, o que incomodava Maria era o seguinte, ela tinha medo, né, de Jesus Cristo, num contexto ali, por não ter visto Jesus, de a vida dela voltar da mesma forma que era antes. Ou seja, uma mulher perturbada, uma mulher vivia no pecado, uma mulher perturbada por espíritos maus. Será que eu falo para alguém que tem uma vida voltada para esse tipo de coisa, para o sobrenatural? Será que eu estou falando para alguém que tem sido perturbado pelo inimigo? Você sabe que o mal existe, o inimigo de Deus também existe. Porém, a tendência é colocar que Deus não existe e de que o mal também não existe. Sabe, se eu estou falando para alguém que está aflita, está escrava do diabo, está vivendo um mundo mal, está vivendo um mundo aí que não tem nada a ver com os princípios da palavra de Deus, permita Jesus Cristo libertar você, assim como libertou Maria. Maria foi liberta do mal, e isso trouxe paz para ela, sabe? A cruz de Cristo liberta, a pessoa de Cristo liberta. E aí, prezado amigo, distinta amiga, o que a gente pode notar aqui é que Jesus Cristo apareceu para Maria. Ela foi a única que ficou. E se você se sente um pecador, uma pecadora, acha que não tem solução para a sua vida, eu quero dizer para você que Deus ama o pecador, Ele odeia o pecado. Enquanto talvez algumas pessoas se achavam mais justas, Maria estava lá, ali na tumba, naquela tumba vazia. E eis que o anjo aparece, anjos chegaram e falaram para ela, tá? O Senhor apareceu para Maria. Eu quero dizer uma coisa para você, se você se sente um pecador, uma pecadora, vai até Cristo, espere nele, não fuja, não se desespere, não seja incrédulo ou incrédula, pelo contrário, vai até Jesus, Jesus ama você. Se de repente você tenta largar essa coisa ruim que te perturba, o mal, um pecado, e você não consegue, não desista da fé, não desista de Cristo, vá pela graça, vá em nome de Jesus Cristo, procure seguir os preceitos do Senhor, obedeça a sua palavra, obedeça o seu chamado, obedeça o seu mandar, sabe? O discurso de uma mulher no passado era quase assim, não tinha valor nenhum. Então, quando as mulheres chegaram para os discípulos e falaram, eles não acreditaram muito nas mulheres. As mulheres naquela cultura, até que em Israel a mulher ainda é tratada com uma certa diferença. Quando você olha, por exemplo, outras culturas, a mulher não tinha valor nenhum. Os gregos, por exemplo, que nós temos assim, os gregos, aquela coisa toda, os gregos maltratavam a mulher. Os gregos, por exemplo, eles colocavam a mulher como segunda classe, segunda categoria. As mulheres no contexto grego não tinham direito de conhecer nem os aposentos da casa. A única oportunidade que uma mulher grega tinha para sair na rua, por exemplo, é quando ela tinha que ir buscar água para abastecer a sua casa. Então, eles tinham essa questão aí, tá? Mas pelo contrário, Cristo chega, atende a necessidade de Maria, respeita Maria, tá bom? E Maria havia abandonado seus pecados. E ela tinha se juntado a Jesus, ela queria Jesus, ela não queria que Jesus estivesse morto, ela queria Jesus vivo, porque Jesus era a única fonte segura para ela não voltar à vida do pecado. Isso que é interessante. Neste momento, você vai ouvir uma música e que o seu coração esteja aberto para a palavra de Deus.
e senhores, peço sua atenção. Quero lhes mostrar alguém bem aqui do lado, pelo certo e pelo bem, campeão tão cheio de luz, mais alto que o céu, maior que todo mundo, o universo ele fez, eterno e imortal. Ninguém pode derrotar este grande rei, jamais sua coroa irá perder. Com poder e amor que é sem igual, seu reino aqui fundou. E para sempre reina soberano, o invencível campeão do amor. Deixou o seu lugar para combater o grande mal e abrir os braços para vencer, enfim. Oh, queriam vê-lo numa cruz, zombaram do meu rei, dizendo agora o campeão caiu. Mas eu sou testemunha de que ele não perdeu, ainda é e sempre será o campeão do amor. Ninguém pode derrotar este grande rei, jamais sua coroa irá perder. Com poder e amor que é sem igual, seu reino aqui fundou. Ninguém pode derrotar este grande rei, jamais sua coroa irá perder. Com poder e amor que é sem igual, seu reino aqui fundou. E para sempre reina soberano, o invencível campeão. Para sempre reina soberano, o invencível campeão. Para sempre reina soberano, o invencível campeão do amor. Do amor. Que música bonita, né? Que legal. Espero que essa música tenha falado ao seu coração. E eu espero que essa mensagem esteja falando ao seu coração. Eu espero que as mensagens que tivemos durante todas as noites tenham falado ao seu coração. E eu gostaria que você também fizesse parte do nosso grupo de estudos. Coloca aí no chat, participa aí. Olha, eu quero estudar, eu quero participar dessa classe. Entendeu? Você pode deixar aí o seu telefone. Você pode, enfim, eu entro em contato com você. Na segunda-feira eu mando o link para você, para que junto a gente possa estar numa sala e ali a gente conversar. Quero conversar com você, tá bom? Ter a oportunidade de te conhecer melhor e a gente poder estudar a Bíblia com todo ânimo ali, toda disposição, toda participação de cada um de vocês. Sabe? Com qual das três testemunhas você se identifica? Com qual das três testemunhas mencionadas hoje você se identifica? Todos os três foram informados naquele dia. Pedro, João, foram informados pelas mulheres. Maria foi informada pelos anjos. Olha só. É possível que você se pareça com João. Você vai até a tumba,
né? Você vai até a tumba vazia e acredita. E Jesus diz que você é abençoado por acreditar. É possível que outra pessoa faça como Pedro. Vá até a tumba, né? Pedro foi até a tumba. Isso é muito interessante. Ele vê a tumba vazia e ele sabe em quem acreditar, tá bom? E aí eu quero dizer uma coisa para você. Há algo acontecendo, mas você não sabe o que é. Então, por exemplo, Pedro estava ali, acreditava, tinha algo acontecendo, mas ele não sabia o que era. E será que eu falo para alguém que esteja nesse grupo aí, porventura? De repente você diz assim, eu não consigo entender essas coisas religiosas. Aí, por exemplo, Jesus morreu, ressuscitou, veio me salvar, isso é um mistério, eu não compreendo. Amigo, eu convido você para compreender esse mistério. O propósito de Deus para a sua vida. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu convido você para juntos participarmos. E por isso, segunda-feira, às 8 da noite, eu quero você junto, para a gente aprender juntos mais e mais, para a honra e glória do Senhor. Sabe? Será que eu também posso estar falando para alguém que se parece com Maria? A princípio, Maria não acreditou, mas ela permaneceu o tempo suficiente para ter suas perguntas respondidas e sua fé aumentada. Que fantástico! Maria aguardou, e quando ela aguardou, ela recebeu o dom de Deus. Que maravilha! Que extraordinário! Ela pôde ver Jesus, seu Salvador, quem a libertou, quem deu paz para ela. Sabe, neste momento, eu convido você a prestar atenção numa poesia. Essa poesia foi eu que escrevi, né? O título é O Remédio para o Vírus. Você vai ver uma ilustração de um desenho. Esse desenho foi o meu filho, eu tenho um artista em casa, louvado seja Deus por isso. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesta poesia. O remédio para o vírus. Ele chegou sorrateiramente, disfarçado em uma bela serpente, encantador, sedutor e perturbador da paz. Enganou a mulher e, por conseguinte, enfeitiçou o homem. Pronto, bicho cruel e destruidor de mentes. Ele se impregnou no DNA, não somente afetou, como também infectou o caráter. A natureza sentiu, e como sentiu? Tanto o mundo animado e inanimado tomaram um baque. O ser humano queria ser Deus e pagou um alto preço. O terrível diabo, camuflado na serpente, o dopou. O dopou com mentiras, ilusões e falsas promessas. Como um bobinho à procura de êxtase, sucumbiu. Na infame droga chamada pecado, ele cedeu. E como seringa em suas veias, pó em suas narinas e tragos entorpecentes em seus lábios, o vírus disparou e os seus efeitos o desgraçou. Do Éden para a terra seca, cavernosa e cheia de monstros, monstros que outrora presos e agora soltos pelo pecado, ó vírus cruel, destruidor de sonhos e de vida plena, tu terás um fim e sabes muito bem. Ainda cortejas a desfilar e a sorrir da nossa cara, teu infame, maldito, indelicado e desgraçado. Teus dias estão contados e sumirá empréstito com os teus demônios, maldito e enganador e causador do mal. Hoje é Páscoa, louvado seja o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, é o vencedor, destruiu a antiga serpente, o diabo, o grande enganador. Na cruz, Jesus ferido, o dragão, ele esmagou. Ele vai voltar, creia, ele vai voltar. Como Miguel, o grande príncipe, ele guerreará, quebrará as mandíbulas do mal,
e vírus nenhum mais haverá. Somente o Éden restaurado para quem queira ir para lá. Uma feliz Páscoa. E que Jesus Cristo seja o grande médico e salvador da sua vida. O que você achou? Gostou da poesia? Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Espero que essa poesia tenha, de certa forma, despertado em você. Você está vivendo um contexto de pandemia, de vírus, esse vírus maldito chamado Covid-19. Mas a poesia ela foi além do Covid-19. A poesia ela foi lá no âmbito da situação, o vírus do pecado. E para resolver o problema da Covid, assim como o problema das doenças, como os problemas sociais que a gente vive no mundo, esses problemas que a gente está vivendo aí de briga daqui, briga dali, direita, esquerda, a gente não deve entrar nesse tipo de confusão. Nós somos servos de Deus, você, um estudante da palavra, você precisa compreender que a única solução para o planeta chama-se Jesus Cristo. Pedro compreendeu isso, João compreendeu isso, Maria compreendeu isso, e você precisa compreender isso. A história do pecado é daninha, ela causou mal às pessoas, trouxe destruição, morte. E se você não se contenta mais com esse mundo, você realmente não... Esse mundo é mau, e realmente a gente sente que esse mundo é mau. Esse não é um mundo para a gente viver. Um mundo que deixa a gente chorar. Um mundo que deixa as pessoas passar fome. Um mundo que tem guerras, que tem mortes, assassinatos, coisas ruins. Esse não é o mundo que Deus idealizou para nós, mas infelizmente o vírus do pecado entrou no mundo. Adão e Eva pecaram, desobedeceram, e com isso veio no DNA. E infelizmente nós pagamos isso, somos infectados por este mal. O vírus do pecado. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Há muitas pessoas sim morrendo e nós lamentamos. E devemos cuidar, preservar a vida. Mas a pior tipo de morte não é a morte que é por uma doença, um câncer, uma pessoa que morreu de forma natural ou até mesmo pela Covid. A pior morte é a morte eterna. É a morte do vírus do pecado. O indivíduo que deixou se contaminar e não permitiu Cristo salvar sua vida. Será que eu falo para alguém que está contaminado pelo vírus do pecado e ainda continua no vírus do pecado e não está permitindo Jesus extirpar esse vírus da sua vida? Será que eu falo para você, amigo que fuma, que bebe, que vive aí na transgressão, no mundo do pecado, das orgias, das coisas desonestas? Por favor, abandone esse mundo de pecado, vá até Jesus, entregue a sua vida a Cristo. Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, Ele vive. Sabe, no mundo há muitos mausoléus. A gente vê, por exemplo, algumas civilizações que eles fizeram túmulos para reis e pessoas importantes. Quando você vai para o Egito, as pirâmides, o Taj Mahal na Índia. Você pode olhar, por exemplo, na China, a dinastia Ming. Se você olhar, por exemplo, aí na Rússia, o túmulo de Lenin, lá na Praça Vermelha de Moscou. Se você olha aqui um pouco na América do Sul e América Central, os incas, os astecas, eles tinham mausoléus para enterrar os seus mortos importantes. Amigo, de repente eu estou falando para você que faça parte de uma família que tem um mausoléu no cemitério e que o túmulo que é da sua família é belo, é imponente, muito mais imponente do que o túmulo de Jesus. Se você for a Jerusalém, você de repente, hipoteticamente, onde se diz que é o túmulo, você vai ver uma caverna, um buraco, onde se diz ser, onde Jesus foi sepultado e ressuscitou. Amigo, Jesus é a pessoa mais importante e muitas vezes nós não damos valor para Ele. Ele quer salvar você. Assim como Ele salvou Pedro, João e Maria, Ele quer salvar você, Ele quer salvar mim. Gostaria você de entregar a sua vida a Jesus? Será que eu falo para alguém que está precisando tomar a decisão mesmo, abandonar o pecado, fazer um compromisso com Cristo? Por favor, em nome de Jesus, tome essa decisão. Saia da situação em que você está. Viva por Cristo. Abandone essa vida de pecado. Eu estou aqui para te ajudar como pastor, te orientar. Se você quer se batizar, por favor, coloque aí no chat: eu quero me batizar. Eu quero sim entregar minha vida a Jesus. Ou se você achar por bem, pode mandar pelo e-mail tempodeoportunidade7@gmail.com. Entrega a sua vida a Cristo, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Nós não sabemos quanto tempo vai esse mundo mais. Nós sabemos que esse mundo é mau. Infelizmente esse mundo é mau.
E amanhã à noite, eu gostaria que você estivesse presente também, porque nós vamos falar do mundo do futuro. O mundo é mau, a gente sabe disso. Jesus venceu a morte, mas Jesus falou que vai voltar. E é sobre isso que eu quero falar com você amanhã. Não perca amanhã. Amanhã nós vamos falar do mundo do futuro, o mundo de paz, de esperança e de vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus te ajude. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade de estar com os nossos amigos, nosso amigo e nossa amiga, que a bênção do céu recaia sobre eles, que Jesus Cristo nasça em seu coração. Assim como o Senhor Jesus falou que é a ressurreição e a vida, que essas pessoas acreditem nisso. O Senhor chegou um dia para Lázaro, Lázaro estava morto, e o Senhor falou o seguinte: Deus, meu amigo Lázaro morreu, vou despertá-lo do sono. Oh, que você que está assistindo essa programação, essa transmissão, acredite na palavra de Jesus. Ele é vida, Ele é ressurreição. Haverá ressurreição, haverá reencontros, haverá uma vida eterna, um novo céu, uma nova terra, um novo país, um novo mundo. Que todos vocês que estão assistindo esta programação creiam em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, do meu coração para o seu coração. E que você possa, de uma maneira especial, buscar cada dia mais a Deus. Eu espero você amanhã à noite. E eu espero que você também preencha aí o formulário, participe aí, tá bom? Será muito importante a gente ter você conosco. E lembrando, segunda-feira, às 8 da noite, nós iniciaremos uma classe de estudos. E você é o meu convidado. Um grande abraço.